Bom dia, alegria! Eu sou Elizabeth Mália e este é o meu canal de YouTube, A Contadora de Histórias. Se gostar das minhas histórias, não se esqueça de subscrever. Hoje trago a última parte, a quarta parte, deste livro maravilhoso, Fernão Capelo Gaivota, de Richard Bach. Espero que tenham gostado, tenham escutado, tenham gostado e tenham refletido sobre a primeira, a segunda e a terceira parte do livro. Richard Bach fala de gaivotas, mas percebe-se bem que se aplica a qualquer um de nós. E a quarta parte começa assim. Durante alguns anos, depois de Fernão Gaivota ter desaparecido das praias do bando, tornou-se no mais estranho grupo de pássaros que já alguma vez viveu na Terra. Muitos deles tinham realmente começado a compreender a mensagem que ele tinha trazido, e era tão habitual ver uma jovem gaivota a voar de barriga para cima e a praticar curvas verticais de 360 graus, como era normal ver uma gaivota velha, indisponível para abrir os olhos para a glória do voo, a voar a direito em direção aos barcos de pesca, à espera de uma refeição de pão ensopado. Francisco Coutinho Gaivota e os outros alunos de Fernão espalharam os ensinamentos de liberdade e de voo do instrutor através de longas viagens missionárias até todos os bandos da costa. Havia acontecimentos incríveis nesses dias. Os alunos de Francisco e os alunos dos seus alunos voavam com precisão e com um tipo de alegria que nunca tinha sido vista. Aqui e ali havia pássaros individuais que, com a prática, faziam acrobacias ainda melhor do que Francisco os treinasse. E algumas vezes até melhor do que se fosse o próprio Fernão a fazê-las. A curva de aprendizagem de uma gaivota, muito motivada, excede qualquer gráfico e de vez em quando havia alunos que ultrapassavam os limites tão perfeitamente que desapareciam da face da terra, demasiado limitada para os conter, tal como tinha acontecido com Fernão. Foi uma era dourada, durante algum tempo. Multidões de gaivotas aproximavam-se de Francisco para tocar aquele que tinha tocado Fernão Gaivota, um pássaro que agora consideravam divino. Foi em vão que Francisco insistiu que Fernão tinha sido uma gaivota como todos eles, que tinha aprendido tal como todos eles podiam aprender. Estavam sempre atrás dele para ouvir as palavras exatas de Fernão, para conhecer os seus gestos, para descobrir detalhes sobre ele. Quanto mais imploravam por informação, mais desconfortável ficava Francisco Gaivota. Enquanto outrora eles tinham estado interessados em praticar a mensagem, em treinar e em voar depressa e gloriosamente no céu, agora começavam a escapulir-se ao trabalho árduo e a ficar ligeiramente apaixonados pelas lendas sobre Fernão, como se ele fosse um ídolo de um clube de fãs. Gaivota Francisco, perguntavam. O magnífico Fernão disse: nós somos na verdade ideias da grande gaivota? Ou disse: nós somos de facto ideias da grande gaivota? Por favor, tratem-me por Francisco, só Francisco Gaivota. Respondi horrorizado por usarem com ele um termo de reverência. E que diferença é que faz? Qual foi a palavra que ele usou? Ambas estão corretas. Nós somos ideias da grande gaivota. Mas ele sabia que não ficavam satisfeitos com a resposta, que pensavam que ele se tinha esquivado à pergunta. Gaivota Francisco. Quando o divino gaivota Fernão se elevava para voar, ele movia uma pata em direção ao vento ou as duas patas? Antes de ele conseguir corrigir a primeira pergunta, já a outra tinha sido atirada. Gaivota Francisco, a gaivota sagrada, Fernão, tem olhos cinzentos ou dourados? O interrogador, um pássaro de olhos cinzentos, esperava em angústia uma única resposta possível. Não sei. Esqueçam os olhos dele. Ele tinha olhos roxos. Como é que isso pode ter interesse? O que ele vos veio dizer foi que nós podemos voar. Se
se acordarmos e deixarmos de passar o tempo na praia a falar da cor dos olhos de alguém. Agora vejam, eu mostro-vos como se fazem as rotações em forma de catavento. Mas mais do que uma gaivota, considerando cansativo praticar algo tão difícil como rotações em volta de catavento, voava para casa meditando. O grande tinha olhos roxos. Não como os meus olhos, não como os olhos de nenhuma gaivota que alguma vez tenha vivido. As aulas transformaram-se, com os anos, de longos e doridos poemas em voo, para sussurros sobre Fernão, antes e depois do treino, e, finalmente, para longos recitais na areia sobre o divino, sem que ninguém voasse. Francisco e os outros alunos de Fernão passaram, alternadamente, de perplexos a cheios de vontade de corrigir os outros, e de firmes a furiosos com a mudança, mas foram impotentes para a parar. Eles eram respeitados e, pior, reverenciados, mas já não eram ouvidos, e os pássaros que praticavam o voo eram cada vez em menor número. Um a um, os alunos originais morreram, deixando atrás de si corpos frios. O bando, tomando posse dos corpos, realizou grandes cerimónias chorosas, enterrando-os sob enormes pirâmides de seixos, cada seixo colocado no local após um longo discurso de lamentação de um pássaro, solene como a morte. As pirâmides tornaram-se altares. Para as gaivotas que queriam atingir a unicidade, tornou-se um ritual deixar um seixo e um discurso triste sobre a pirâmide. Ninguém sabia o que era a unicidade, mas era uma coisa tão séria e profunda que uma gaivota não podia perguntar o que era sem ser considerada idiota. Então, toda a gente sabe o que é unicidade, e quanto mais bonito for o seixo deixado no túmulo da gaivota Martinho, maiores são as hipóteses de a atingir. Francisco foi o último a morrer. Aconteceu durante uma longa e solitária sessão do mais puro e mais belo voo que alguma vez tinha feito. O seu corpo desapareceu a meio de uma rotação vertical, algo que ele tinha praticado desde o momento em que tinha conhecido Fernão Gaivota. E quando desapareceu, não estava a colocar seixos ou a meditar sobre a unicidade. Estava perdido na perfeição do seu próprio voo. Quando Francisco não apareceu na praia, na semana seguinte, quando desapareceu sem deixar um recado, o bando sentiu uma breve consternação. Mas depois, os pássaros reuniram-se e pensaram, e decidiram sobre o que devia ter acontecido. Foi anunciado que a gaivota Francisco tinha sido vista, rodeada pelos outros 7 primeiros alunos, naquela que passaria a chamar-se Rocha da Unicidade, e que depois as nuvens se tinham afastado e que a própria grande gaivota, Fernão Capelo Gaivota, coberta de plumas reais e conchas douradas, com uma coroa de seixos preciosos na cabeça, a apontar simbolicamente para o céu, o mar, o vento e a terra, o tinha chamado para a praia da unicidade. E que Francisco tinha ascendido magicamente, rodeado de raios sagrados, e as nuvens se tinham fechado outra vez sobre a cena, com um coro de gaivotas a cantar. E assim, o monte de seixos da Rocha da Unicidade, em sagrada memória de Gaivota Francisco, tornou-se o maior monte de seixos em qualquer costa, em toda a terra. Foram construídos outros montes por toda a parte, como réplica, e todas as terças-feiras à tarde, o bando aproximava-se dos seixos para escutar os milagres de Fernão Capelo Gaivota e dos seus dotados divinos alunos. Nunca mais ninguém voou mais do que o estritamente necessário, e quando era preciso. Eram criados estranhos costumes. Como forma de símbolo de estatuto, os pássaros mais influentes começaram a transportar ramos de árvores nos bicos. Quanto maiores e mais pesados fossem os ramos, mais atenção a gaivota ganhava no bando. Quanto maior era o ramo, mais avançada era considerada a sua capacidade de voo. Alguns elementos da sociedade das gaivotas
repararam que, ao transportarem ramos enormes e irregulares consigo, as gaivotas tornavam-se perigosas durante o voo. O símbolo dos ensinamentos de Fernão tornou-se então um seixo suave. E mais tarde, qualquer rocha antiga. Era o pior símbolo possível para um pássaro que tinha vindo ensinar o prazer de voar. Mas ninguém pareceu reparar. Pelo menos ninguém que fosse importante no bando. Às terças-feiras era suspenso todo o voo e uma multidão apática reunia-se para ouvir o recital do oficial aluno do bando. Em apenas alguns anos, as récitas estratificaram-se e tornaram-se dogmas de granito. Ó Fernac, Gavotac, grande Gaivotac, unique tende piedade, de nós que somos inferiores a pulgas do mar. Durante horas, sem parar, arrastava-se a terça-feira. Era uma marca de excelência para o oficial conseguir proferir os sons tão rapidamente que não fosse sequer possível reconhecer as palavras. Alguns pássaros insolentes sussurravam que o som não significava mesmo nada, ainda que se conseguisse perceber que havia de facto uma ou duas palavras no meio daquilo. Imagens de Fernão, debicadas em arnito e com conchas no lugar dos olhos, apareceram ao longo de toda a costa, em todas as pirâmides e réplicas de pirâmides, centrais numa adoração ainda mais pesada do que as rochas que a simbolizavam. Em menos de 200 anos, quase todos os elementos dos ensinamentos de Fernão deixaram de existir na prática diária. Simplesmente por serem sagrados e para além das aspirações das comuns gaivotas, inferiores a pulgas do mar. Com o tempo, os rituais e as cerimónias em nome de Fernão Gaivota tornaram-se obsessivos. As gaivotas pensantes alteravam as rotas de voo para nem sequer sobrevoarem as pirâmides, construídas como foram a cerimónia e a superstição daqueles que preferiam as desculpas para o falhanço, em vez do trabalho árduo para atingir a grandeza. Mas, paradoxalmente, as gaivotas pensantes fechavam as suas mentes a certas palavras como voo, pirâmide, grande gaivota, Fernão. Em todos os outros assuntos eram os mais lúcidos e honestos pássaros deste Fernão. Mas, a uma referência do seu nome, ou de qualquer dos termos tão maltratados pelos oficiais alunos locais, as suas mentes desligavam-se com o barulho, como o barulho de ratoeiras a fechar. Porque eram curiosas, começaram a experimentar o voo, embora nunca usassem essa palavra. Não é voo, asseguravam a si próprias vezes sem conta. É só uma forma de o encontrar, de encontrar que é verdadeiro. Assim, ao rejeitarem os alunos, tornaram-se alunos. Ao rejeitarem o nome de Fernão Gaivota, praticavam a mensagem que ele tinha trazido ao bando. Esta não foi uma revolução barulhenta. Não havia gritos, nem agitar de bandeiras, mas indivíduos como António Gaivota, por exemplo, ainda antes de terem as penas de adulto, começaram a fazer perguntas. Então, tinha ele dito ao seu oficial aluno local, os pássaros que te vêm ouvir todas as terças-feiras vêm por 3 razões. Não é? Porque acham que estão a aprender alguma coisa, porque acham que colocar outro seixo na pirâmide os vai tornar santos, ou porque toda a gente espera que eles lá estejam, certo? E tu não tens nada a aprender, minha cria? Não. Há algo para aprender, mas não sei o que é. 1 milhão de seixos não me consegue tornar santo, se eu não merecer, e se não me importa o que as outras gaivotas pensam de mim. E qual é a tua resposta, cria? Perguntou o oficial, ligeiramente alterado pela heresia. O que é que chamas ao milagre da vida? A grande gaivota Fernão Sagrado seja o seu nome disse que voar. A vida não é um milagre, oficial. É uma chatice. O seu grande gaivota Fernão é um mito que alguém inventou há muito tempo. Um conto de fadas em que acreditam os fracos porque não aguentam enfrentar o mundo como ele é. Imaginem só. Uma gaivota que conseguia voar a 320 km por hora. Eu tentei e o mais depressa que consegui foi 80,
em mergulho e mesmo assim estava praticamente sem controlo. Há leis do voo que não podem ser quebradas. E, se não pensa assim, vá lá fora experimentar. Acredita mesmo, agora a sério, que o seu grande Fernão Gaivota voou a 320 km por hora? E ainda mais depressa, respondeu o oficial, com uma perfeita fé cega, e ensinou os outros a fazê-lo. É o que diz o vosso conto de fadas, mas quando me conseguir mostrar que consegue voar assim tão depressa, oficial, então começarei a ouvir o que tem para dizer. Esta era a solução e António Gaivota soube-o assim que disse as palavras. Não tinha respostas, mas sabia que grata e alegremente abandonaria a sua vida para seguir qualquer pássaro que lhe demonstrasse aquilo de que estava a falar, que lhe mostrasse algumas respostas que funcionassem, que trouxessem excelência e alegria à vida cotidiana. Enquanto não encontrasse esse pássaro, a vida continuaria cinzenta e sombria, ilógica, sem propósito. Todas as gaivotas continuariam a ser uma casual conjugação de sangue e penas, dirigindo-se para o esquecimento. António Gaivota seguiu o seu caminho, tal como um número cada vez maior de jovens gaivotas, rejeitando o ritual e a cerimónia em nome de Fernão Gaivota, tristes perante a futilidade da vida, mas pelo menos honestas consigo mesmas, suficientemente corajosas para enfrentarem o facto de serem fúteis. Então, certa tarde, António andava a voar sobre o mar, a pensar que a vida não tem um objetivo e que não ter um propósito é o mesmo que não ter sentido. E, portanto, a única coisa a fazer seria mergulhar no oceano e afogar-se. Seria melhor não existir do que existir como uma alga, sem significado nem alegria. Tudo fazia sentido. Era pura lógica e toda a sua vida, António Gaivota tinha tentado viver obedecendo à honestidade e à lógica. De qualquer forma, tinha de morrer mais tarde ou mais cedo e não via nenhuma razão para prolongar o doloroso aborrecimento de viver. Por isso, precipitou-se, de 600 metros de altitude, para um mergulho em direção à água, descendo a quase 80 km por hora. Era estranhamente excitante ter tomado finalmente esta decisão. Tinha encontrado a única resposta que fazia algum sentido. A meio do seu mergulho para a morte, com o mar a crescer debaixo dele, ouviu um enorme silvo ao lado da sua asa direita e foi ultrapassado em voo por outra gaivota. Ultrapassado como se estivesse parado na praia. A outra gaivota era um risco branco a acelerar por ali abaixo, um meteorito vindo do espaço. António, assustado, dobrou as asas para travar e ficou desamparado, a pensar no que tinha visto. O rastro diminuiu suavemente em direção ao mar, a apontar para o topo das ondas e depois fez uma curva difícil, apontou novamente para o céu e rodou. Uma longa rotação vertical a terminar num impossível círculo fechado no ar. António ficou parado, a observar. Esqueceu-se de onde estava e parou outra vez. Juro, disse em voz alta. Juro que era uma gaivota. Virou-se para o outro pássaro que aparentemente não o tinha visto. Ei! Chamou tão alto quanto conseguia. Espera aí! Ei! A gaivota mudou imediatamente de direção com uma asa, movendo-se a uma velocidade incrível, e dirigiu-se para ele. António, que seguia à direita, fez uma curva vertical e parou de repente no ar, como um esquiador que para no final de uma descida. Ei! António estava sem fogo. O que é que tu estás a fazer? Era uma pergunta parva, mas ele não sabia o que é que havia de dizer. Desculpa se te assustei, disse o estranho, numa voz tão límpida e amigável como o vento. Estava a ver-te o tempo todo. Estava só a brincar. Eu não te teria atingido. Não, não é isso. António estava desperto e vivo pela primeira vez na sua vida e inspirou. O que foi aquilo? Oh, voar por divertimento, acho eu.
um mergulho e uma subida com rotação, com uma curva de 360 graus no topo. Estava na brincadeira. É preciso alguma prática para conseguir fazê-lo bem. Mas é uma coisa bonita, não achas? É. É lindo. É o quê? Mas não pertences ao bando. Quem és tu? Podes chamar-me Fernão. E assim termina esta quarta parte de uma bela história, apaixonante. Espero que gostem tanto como eu gostei de a ler. Até breve. E não se esqueçam que gaivota és tu.